Olá, crianças, eu sou a professora Marina, estamos de volta para a nossa aula de ciências e nós estamos falando sobre principais infecções sexualmente transmissíveis. Na aula anterior, nós vimos a mudança da nomenclatura, que antes era chamada de doenças infecciosamente transmissíveis, as DST, e hoje são as ITs, Mudou aí a nomenclatura, porque a pessoa que ela é infectada, ela tem uma infecção que pode ser tratada sem desenvolver a doença. Porém, nós temos que tomar algum cuidado, as pessoas, a partir do momento que ela passa a ter uma vida sexual ativa, ela tem que tomar alguns cuidados para prevenção e se ela tiver contato com uma pessoa, ela tem que também saber procurar um médico para saber se ela foi infectada com alguma doença ou não. E para isso, nós vamos dar continuidade, nós estávamos falando sobre a doença HIV e agora nós vamos ver alguns sintomas, nós vimos como pode ser contaminado e agora nós vamos ver a parte sobre os sintomas dessa doença. Acompanha comigo aí na telinha. Os sintomas. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebido. Depois disso, a pessoa infectada pelo vírus pode permanecer sem sintomas e, mais uma vez, deixa a infecção passar sem perceber. Na fase seguinte, aparecem sintomas como febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento. Logo após um tempo, começam a aparecer doenças associadas ao enfraquecimento do organismo pela infecção. Esse estágio dá-se o nome de AIDS. Hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e alguns tipos de câncer são algumas das doenças que podem aparecer nesse período. Diagnóstico. O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral. No Brasil, temos os exames laboratoriais e os testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV. Em cerca de 30 minutos, esses testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, na unidade da rede pública e nos centros de testagens e aconselhamento, CTA. Ou seja, é fácil, a pessoa procurar um posto de saúde, tentar fazer os exames periodicamente para ver, como é que está o seu organismo, se ela adquiriu algum tipo de infecção, porque quanto mais cedo essa pessoa diagnosticar, melhor há um tratamento e também não passar para os outros, Essa é a mais importante. Vamos dar continuidade. O tratamento. Os medicamentos antirretrovirais, ARV, servem para impedir a multiplicação do HIV no organismo. Esses medicamentos ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Por isso, o uso regular do ARV é fundamental para aumentar o tempo e a quantidade de vida das pessoas que vivem com HIV e reduzir o número de internações e infecções por doenças oportunistas. Porque, além dela estar com esse vírus, devido à imunidade dela ficar fraca, podem surgir outros tipos de doenças. Então, é necessário que a pessoa que identifica que está com vírus, ela faça esse tratamento, ela tomar essa medicação, o ARV, para que ela possa combater, ela possa ter uma qualidade de vida melhor e ela possa viver por mais tempo, porque ainda o HIV não tem cura, mas a pessoa que descobre cedo, ela pode sim ter uma vida saudável, ter uma vida de qualidade melhor, se ela tomar, fizer o tratamento, a doença pode demorar a desenvolver. Atenção! É dever do profissional manter o sigilo diagnóstico, de acordo com a decisão do paciente. O que quer dizer aqui? Se você tem vergonha
ou você não quer que as outras pessoas saibam que você foi infectada com esse vírus, a pessoa, o profissional qual você vai lá diagnosticar, ele tem que manter sigilo. Então, você pode ir tranquilo, você tem que ir sem medo, fazer esses testes, verificar, porque é uma forma da pessoa que foi infectada tratar. Às vezes a pessoa não chega até uma unidade de saúde por vergonha e aí ela pode vir a óbito. Por não tratar, a doença desenvolve, não está tomando nenhuma medicação, o corpo dela, a imunidade dela vai ficar baixa e aí ela pode pegar outros tipos de doença como nós vimos anteriormente, né? Continuando. Nós também temos uma outra doença agora, a sífilis. A sífilis é uma infecção também sexualmente transmissível, que acomete exclusivamente o ser humano, né? Podendo apresentar várias manifestações clínicas em diferentes estágios. Sífilis primárias, secundárias, latente e terciária. É causada pela bactéria Treponema pallidus, quando existe contato sexual sem camisinha com uma pessoa infectada. Isso reforça a necessidade do uso de preservativos durante a relação sexual. Sintomas. Por ser uma infecção de múltiplos estágios, os sinais e sintomas podem variar. O primária apresenta-se de forma de uma ferida, geralmente única, no local de entrada da bactéria, ou no pênis, ou na vulva, na vagina, no colo uterino, no ânus, na boca ou em outros locais da pele, aparecendo entre 10 a 90 dias após o contágio. Normalmente é indolor e não coça, ou seja, a pessoa que é infectada entre 10 a 90 dias vai surgir algum tipo, né, de ferida ali, seja em uma dessas partes que nós acabamos de ler. Então, se surgir algum ferimento aí numa dessas regiões, a pessoa infectada ela tem que procurar um médico para fazer logo o tratamento, porque senão ela vai aí para uma outra fase. Secundária, pode ocorrer manchas no corpo, isso aí já é uma outra fase, né? Abrangendo palma das mãos e planta dos pés, aparecendo entre 6 semanas e 6 meses após a cicatrização da ferida inicial. Então, já é uma segunda fase. A fase latente, nesse período não se apresenta nenhum sinal ou sintoma. A fase terciária pode surgir entre 40 anos depois do início da infecção. Olha só a quantidade de tempo. Costuma apresentar lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar até a morte. Então, é muito séria, né, a sífilis. A gente pensa assim, quase não tem caso. Muito pelo contrário, os casos são gritantes, por isso que temos que ter essas informações para que nós venhamos crescer já consciente de que isso existe. Vamos dar continuidade. Como que nós diagnosticamos ela? O diagnóstico é feito através de testes rápidos de sífilis, que é ofertado pelo Sistema Único de Saúde. Caso esse seja positivo, uma amostra de sangue poderá ser coletada e encaminhada para a realização de um teste laboratorial para confirmar o diagnóstico. E o tratamento? O tratamento é prescrito após a avaliação médica, sendo a penicilina, bezatina, bezetacil. O remédio de escolha cabe ressaltar que ambos os parceiros devem realizar o tratamento. Ou seja, se uma pessoa for infectada, tanto o homem quanto a mulher, eles têm, né, o casal, eles têm ali que fazer o tratamento. Os dois, né, os parceiros. Continuando, sífilis congênita. A sífilis também pode ser transmitida da mãe para o bebê, sendo disseminada da corrente sanguínea da gestante infectada para a criança por via
transplacentária ou através de contato direto com a lesão no momento do parto. É importante que a mulher esteja atenta à sua saúde, pois esta enfermidade é capaz de causar a morte do concepto, né? Ou seja, tem que ter aí esse cuidado, porque senão pode gerar até a morte, né, do bebê. Agora nós vamos falar um pouco sobre a hepatite. A hepatite B e C. A hepatite é a inflamação do fígado e representa um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. No Brasil, as hepatites causadas pelos vírus B e C são de hepatites virais mais comuns. As pessoas podem desenvolver a doença através de transfusão sanguínea, uso de álcool e drogas, uso de alguns remédios e doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. A hepatite pode ser apresentada nas formas: primeira, aguda, doenças persiste por menos de 6 meses. A crônica, doença persiste por mais de 6 meses, né? Ou seja, se ela for leve, ela é aguda, né? Que leva aí por cerca de 6 meses, tem um tratamento e a pessoa fica boa. E a crônica não, né? Ela persiste por mais tempo. Os sintomas. As hepatites são doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas, mas quando estes aparecem podem ser cansaço e mal-estar, dor abdominal, febre, tontura, enjoos e vômitos, pele e olhos amarelados, urina clara e fezes escura. Então, aqui são alguns sintomas. O diagnóstico. O diagnóstico pode ser feito por exames de sangue, no caso das hepatite B e C. É preciso um intervalo de 60 dias para que seja detectado no exame. O que é isso? A pessoa adquiriu, mas leva uns 60 dias para poder mostrar no exame. Então, se a pessoa acha que ela contraiu essa doença, ela tem que esperar aí alguns dias para poder procurar fazer esse exame. Para saber se há necessidade de realizar exames que detectem as hepatites, observe se você já se expôs a algum desses sintomas. Se praticou sexo desprotegido ou compartilhou seringas, agulhas, né? Lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam. Transmissão de mãe para o filho durante a gravidez, o parto e a amamentação. O tratamento. A hepatite B não tem cura. Entretanto, o tratamento disponibilizado no SUS objetiva reduzir o risco de progressão da doença e suas complicações como ricose, câncer de fígado e até a morte. Não existe vacina contra a hepatite C. Além disso, toda mulher grávida precisa fazer no pré-natal os exames para detectar a hepatite B e C, e a AIDS e a sífilis. Esse cuidado é fundamental para evitar a transmissão de mãe para o filho, em caso de resultado positivo. É necessário seguir todas as recomendações médicas. Existem medicamentos disponíveis para controle das hepatites virais pelo SUS. Então, se você teve algum desses contatos, né, se a pessoa teve, ela tem que procurar tratamento para que ela possa, né, não transmitir esse caso de gravidez para um filho. Ou seja, praticamente todas essas doenças, né, ela tem um tratamento. Algumas têm cura e outras não. Fica a dica aí que a melhor solução é a prevenção. Quanto mais você se prevenir, menos risco você tem de contrair essas doenças, que algumas nem cura têm. Mas se você quer rever essa aula, ficou curioso, quer voltar, quer ter mais alguma informação, acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às demais. Até mais!